Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje falarei 2 posts reais que foram postados no Reddit ao longo dos anos. Muito intrigante e que eu queria mostrar a vocês. Fechem as cortinas, apaguem as luzes, acomode-se para baixo das cobertas e vamos nos perturbar com 2 postagens do Reddit sinistra que eu acho que vocês vão gostar. Vamos começar com uma história pesada. Prepare-se. 3 anos atrás, um homem que usava o seu nome de usuário, Jason, fez uma postagem no Reddit, buscando a opinião e apoio. O título de sua postagem falou por si só. Estou tendo dificuldade em lidar com a minha esposa. Ela me traiu com o nosso vizinho. A postagem em si é uma longa leitura, mas vou dar um breve resumo aqui. Jason começou dizendo que 1 ano antes, ele pegou sua esposa, de 29 anos, tendo um caso com o seu vizinho de 51 anos. Ele decidiu ficar com ela apenas pelo bem de seus 2 filhos, mas disse que não foi capaz de superar a traição e que ocupou constantemente a mente dele. Já se passaram 476 dias, desde que enfrentei ela sobre isso. Como eu sei? Porque toda vez que me pego pensando sobre isso, digo a mim mesmo: faz apenas tantos dias, talvez você não pense nisso amanhã. Ele passou a descrever como ela traiu e que ele estava traindo. Como ele o confrontou, sua esposa e seu vizinho, e como ela respondeu ameaçando ele com: você nunca verá seus filhos novamente. Jason tentou acabar com a sua vida quando ele estava no ensino médio. Então ela iria usar isso como prova. E porque ele era um pai inadequado. Ela até fez o pobre rapaz se desculpar com o vizinho. Percebendo que ela estava disposta a arrastar as crianças através do inferno e usá-lo contra ele, Jason tomou a decisão de ficar com ela. Ele recebeu várias respostas em seu post, embora em sua maioria as pessoas concordavam que ele precisava pedir o divórcio e pronto. Ser em um relacionamento doentio era uma má ideia para ele e para as crianças. Jason então fez uma postagem de acompanhamento, na qual ele agradeceu a todos por seus conselhos e disse que estava realmente indo em frente com o divórcio, como eles sugeriram, e estava se encontrando com um advogado na semana seguinte. Problema resolvido, certo? Longe disso. É aqui que as coisas tomaram um terrível rumo e uma reviravolta. O nome da esposa de Jason era Bridget. Depois que Jason pediu o divórcio, ela foi para a cozinha, pegou uma lâmina e acabou com a vida de ambos os filhos, cortando a garganta deles. Depois, ela até tentou acabar com a sua própria vida, antes de chamar as autoridades, e disse a ele o que tinha acontecido. O tempo todo, Jason estava dormindo no porão. Ela foi condenada a 120 anos de prisão. Os membros do Reddit estavam incrédulos. Todos que tinham lido o post anterior devem ter pensado: Brandy era uma pessoa horrível, mas duvido que alguém antecipou isso. Muitos usuários se sentiram culpados pelos conselhos que eles tinham dado a Jason, especificamente aquele que tinham respondido com um tom áspero ou criticando. Uma postagem sancionada pelo moderador foi feita perguntando a todos: lembrem que por trás de cada uma das postagens do site são pessoas reais, com problemas reais, e se deve responder com respeito. Jason fez outra postagem, desta vez intitulando Obrigado. Eu gostaria de agradecer pelo conselho e apoio que tenho recebido aqui. Ninguém poderia ter previsto a tragédia que resultou no meu pedido de divórcio. Vocês prestam um serviço maravilhoso àqueles que necessitam, e espero que continue a fazê-lo em um futuro. Com o apoio do youtuber
Philippe de Franco, que conseguiu uma arrecadação de 56 mil dólares para ajudar Jason no funeral e nas despesas dos filhos. Tenho certeza de que falo por todos nós quando digo: nossos pensamentos vão para ele. 5 anos atrás, o usuário do Reddit fez uma postagem em um tópico intitulado: qual foi a coisa mais assustadora que já aconteceu com você? O próprio tópico passou relativamente despercebido, alcançando apenas 3.600 votos positivos. Mas uma resposta em particular ficou na mente de muitas pessoas que leram na época e ainda hoje. É citado como uma das experiências mais assustadoras compartilhada por qualquer usuário no site. Vem de um usuário que já excluiu o seu relato, e é um conto preventivo de ordem mais alta. Anos atrás, eu estava em uma viagem, sozinho, para uma reunião de família. Eu deveria fazer uma viagem agradável, mas o dia estava com um tempo horrível e tinha que andar devagar. Então, um terrível acidente aconteceu logo à minha frente e fiquei preso por um bom tempo. Ao todo, eu estava 5 horas atrasado. Eu estava exausto, precisando de um banheiro e de um banho. Então eu puxei para uma faixa fora da estrada estadual, bastante secundária, e encontrei um motel para descansar. Era obviamente pequeno e sujo, mas seria o melhor lugar que iria conseguir. Havia uma janela para o lado de fora. Observei que tinha um cara me olhando. Então entrei na recepção. O dono me perguntou se eu estava viajando sozinho. Eu disse que sim. Fui entregar a ele a minha identidade e o cartão de crédito, mas ele insistiu apenas em dinheiro. Nesse momento, já fiquei com um pé atrás. Então juntei o dinheiro que tinha guardado para a viagem e entreguei a ele. Resolvido isso, fui para o quarto. Estava sujo, era pouco maior que a cama. A primeira coisa que fiz foi ir ao banheiro. Então eu virei o colchão, estava sujo, havia sinal de percevejo. Um momento depois, vi uma barata, foi a gota d'água. Decidi e saí dali. Decidi que usaria a vaga de estacionamento para dormir. Fui dormir no banco de trás do meu carro. Eu me enrolei usando as blusas. Usei uma mala como um travesseiro. Acordei ouvindo alguém falando ao telefone ao lado de fora. Olhei para fora para ver o que se passava e tinha um cara em pé do lado de fora. Isso foi por volta de umas 3 horas da manhã. Ele terminou a ligação e caminhou em silêncio até o meu quarto. Destrancou a porta e entrou, mas não acendeu a luz. Em 1 minuto ou 2 ele voltou para fora, batendo a porta atrás dele e xingando com outro cara. Eu não tinha visto 2 caras entrar. Então, ainda não sabia de onde ele veio. Eles conversavam com raiva por um momento. Então percebi que um dos caras caminhou até o meu carro, rapidamente com uma camisa. Depois de tentar abrir a porta, ele olhou no banco de trás, mas com minhas janelas escuras e misturando-se à bagunça geral, ele não me viu. Os 2 caras foram se afastando, indo em direção a uma lanchonete do outro lado da rua. Enquanto eles estavam distraídos, eu subi para o banco da frente, dei partida. Eles olharam surpresos quando me afastei. Liguei para meus amigos, mas não queria preocupar minha família, então não disse nada a eles. Quando voltei para casa, cerca de 3 semanas depois, descobri o nome do motel, graças ao Google Maps. Avisei a polícia local. Eles me disseram que o lugar havia fechado há dia antes de eu ligar. Em uma pesquisa, descobri que ao decorrer de uma década foram assassinadas 50 pessoas. Eu acredito na Virgínia. Era um prédio de um único andar, janelas de check-in no meio, pequena lanchonete do outro lado da rua, e sem
outras empresas nas proximidades. Entrei novamente em contato com a polícia, passei todas as minhas informações, porém nunca mais me retornaram. Nunca descobri mais nada em pesquisa na web. Às vezes penso o que poderia ter acontecido comigo se eu não tivesse dormido no meu carro, pois graças a isso estou aqui para dizer a vocês que sempre mantenham seu juízo, especialmente se vocês pararem em um hotel duvidoso no meio do nada.